Louvado seja Deus. Convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá, junto comigo, no Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso de número 1, nós vamos ler, mesmo assentados, mas com toda a reverência, a palavra do Senhor. Se você tem Bíblia, abre lá. Se você não trouxe Bíblia, espicha o olho e ora a Deus para que a Bíblia do lado que o teu irmão tem seja de letras grandes, né, para você poder também ler junto. Porque se for daquelas letrinhas pequenininhas, além de você não trazer, vai ter dificuldade de ler a do outro, né? Mas louvado seja Deus. Está todo mundo com espada aí? É? Veio armado? Amém. Mas não é aquela biblinha pequenininha que cabe no bolso, não, né? Grandona, né? Tá bom, mas já está começando a ficar... Essa aí está no limite, né? O negócio é aquelas bíblias gigantes, entendeu? Que você vem trazendo do bar do braço, que ela chega toda suada juntamente com você, entendeu? Que você está andando na rua e o nego fala assim, ó, tá lá, tá indo um crente, não, né? É bom, é bênção. Louvado seja Deus. Não seja como aquele crente que põe a biblinha dentro da bolsa e vem escondidinho e tal. E aí quando chega na porta da igreja, já se embioca ela para dentro. Cheguei, né? Não, tem que vir marchando para a igreja, dando glória. Amém? Louvado seja Deus. Você lê Bíblia no metrô? Lê Bíblia no ônibus? Né? Parece que a gente é extraterrestre, né? As pessoas ficam olhando e falando, né? A gente se sente assim, né? Observado. Esses dias eu estava lendo a Bíblia no metrô, e eu estava ali lendo a minha Bíblia, tal, normal, tal. Eu estava chegando na estação, estava guardando a Bíblia, e aí uma pessoa, metrô lotado, e uma senhora, assim, com uma criança do lado, um menino, um jovem, do lado. Aí ela falou assim, olha, eu estou vendo que o senhor lê a Bíblia, olha, eu estou levando meu filho para fazer uma prova, e ele precisa passar nesse exame. E eu estou vendo que o senhor está lendo a Bíblia, eu acho que o senhor é um homem que também ora, né? O senhor poderia orar pelo meu filho para que ele possa... Nisso a porta abriu e ela saiu, o nome dele é fulano, eu não nem lembro mais o nome do menino. E aí eu falei, tá bom, eu vou estar orando, né? Depois nunca mais vi, não sei se o menino foi. Eu sei que orei ali a Deus, né? Mas você vê, amados, se eu não tivesse com a Bíblia aberta ali, ela não me reconheceria provavelmente como alguém que de repente pudesse ser alguém confiável, né? A ponto de passar ali uma situação, né, de fé e de ousadia até. Então, às vezes, estar com a Bíblia aberta em lugares públicos torna-nos, né, vasos úteis ali, até para gente que a gente não conhece. Glória a Deus por isso. Diz aí a palavra do Senhor, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Também foi convidado com os seus discípulos. Jesus também foi convidado, né, com os seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos seus serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 medidas de água. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. E então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o melhor vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Até aí, que o Senhor nos conduza, através do seu Santo Espírito, para que a palavra dele flua até os vossos ouvidos
e ouvindo os vossos ouvidos, os vossos corações creiam, amém? E crendo os vossos corações, a palavra de Deus se torne rema na vossa vida. A palavra rema é a palavra que se realiza, que se materializa. Amém, amados? Tudo na vida do crente começa no mundo espiritual. Tudo começa na vida do que crê, né? Na dimensão da fé, para que então depois ela se manifeste na vida material, física. Glória a Deus, seja assim na vossa vida. A palavra do Senhor aqui conta essa história muito conhecida por todos os crentes e até por aqueles que não são evangélicos. Todos conhecem a bela história do momento em que Jesus Cristo transformou a água em vinho. Louvado seja Deus. E é um milagre impressionante. É um milagre maravilhoso. Esse milagre em que Jesus transforma a água que estava ali, agora depositada naquelas talhas, ali reservadas para as purificações, ou seja, todo judeu tinha o hábito de manter águas limpas para a purificação, a lavagem de suas mãos, porque o judeu tinha e ainda tem muita responsabilidade com a questão aí da higiene, a questão daquilo que é puro e impuro. Então era sempre reservado ali talhas que serviam para depositar águas limpas, justamente para que houvessem, tanto nos eventos festivos, nas festas religiosas, mas também em eventos sociais, e nesse caso um casamento, ali houvesse águas para que fossem utilizadas para a purificação. Glória a Deus. E nós então ouvimos a respeito deste milagre maravilhoso, e a palavra de Deus aqui registra este como sendo o primeiro milagre em público que Jesus realiza, e ali consolidando no coração dos seus discípulos, seus seguidores, o temor, que serviu ali para fazê-los seguir a Jesus pelos 3 anos e meio do ministério de Jesus, até que ele fosse crucificado, morto e depois ressuscitasse. Amém, amados? Então, naturalmente que esse milagre iniciou ali o ministério público de Jesus Cristo na terra. Mas este milagre é maravilhoso. Mas existe uma promessa desse mesmo Jesus, lá no livro de João, lá pelo capítulo 15, 14, 15, eu não me lembro agora, mas em que Jesus faz questão de dizer que se ele fazia obras poderosas, a respeito da sua igreja, ele disse que nós faríamos obras ainda o quê? Maiores. Amém? Você crê nisso? Não é uma coisa que é difícil da gente crer? É difícil de explicar, é difícil de conceber até no coração. Mas, amados, há um poder de Deus liberado sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, sobre os seus representantes aqui na terra. Há uma liberação de poder tamanho que a Bíblia, quando diz a respeito de uma comparação com os feitos de Jesus, ela chega à conclusão de que os feitos da igreja podem e deverão ser ainda maiores do que os milagres que Jesus realizou na terra. João 14, Leia aí bem alto, pastora. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque vou para o Pai. Amém? Então fica registrado no teu coração. Obras semelhantes a que faço, e ainda obras maiores farão. Louvado seja Deus. Uma questão de fé. É uma questão de posicionamento na terra. É uma questão de convicção e de prática na vida. Amém, amados? A fé, ela tem um poder maravilhoso. Então nós vemos aqui um poder de transformação, de um elemento para outro, de água em vinho, poder transformador. E a bem da verdade, a palavra, o termo transformar tem o seguinte conceito: fazer com que uma pessoa ou uma coisa mude de forma, mude de essência, torne diferente. Esse é o conceito de transformar, tornar uma coisa ou uma pessoa diferente, muda a sua forma, muda a sua essência, a sua consistência. E esse é um tipo de poder que Deus libera através da sua igreja. Há poder em ti, há poder em mim, há poder na casa do Senhor, num poder chamado poder de transformação, ou seja, de pegar uma coisa que existe e fazer dessa coisa que existe uma coisa completamente diferente, transformada.
Amém? Esse é o princípio da salvação. Eu e você éramos uma criatura antes de Jesus Cristo. E a partir do momento em que Cristo habitou o nosso coração, à medida em que nós entregamos a nossa vida ao senhorio de Cristo, nós começamos a ser transformados. Amém? Você se lembra de você mesmo quando você não tinha Jesus Cristo como teu Salvador? Você se lembra como você era? Você se lembra dos teus conceitos, das suas ideias, das suas vontades, né? Daquilo que você fazia, do jeito que você se vestia, falava? Pois bem, depois que Cristo entrou no teu coração, você não é uma outra pessoa. A tua essência mudou, a tua visão mudou, o teu raciocínio mudou, a tua forma de enxergar as coisas mudaram, a tua forma de se vestir mudou, até a tua forma de falar mudou, o teu vocabulário mudou, porque há um poder de Deus tremendo em que pega uma coisa, uma pessoa e a muda completamente, de essência, de forma, amém, amados? O seu interior passa a ser outro. Porém, amados, é algo desafiador. Pois bem, Deus então pega a água e transforma em vinho. Mas se a Bíblia diz expressamente, Jesus Cristo dizendo aos seus discípulos, que nós, como igreja, faríamos as obras semelhantes a que ele fazia, mas ainda faríamos obras maiores, nós também temos o poder de transformar a água em vinho. E eu te diria que, ao transformar água em vinho, nós estaríamos fazendo uma obra semelhante à obra de Jesus Cristo naquele dia em que ele, nas bodas de Caná, realizou. Então, transformar a água em vinho é um poder semelhante, é uma obra semelhante. Mas, fazer uma obra ainda maior que a que Jesus Cristo fez, seria, por exemplo, transformar vinho em água. Obra semelhante seria a igreja transformar água em vinho. Mas uma obra maior, feita pela igreja, seria transformar o vinho em água. Você já viu isso na Bíblia? Teve um homem que fez essa obra. Há um homem na Bíblia que transformou o vinho em água. Jesus Cristo transformou a água em vinho. Mas na Bíblia a gente encontra uma pessoa, e a gente vai entender por quê, que conseguiu transformar o vinho em água. Quem lembra? Quem pode arriscar? Quem aí arrisca dizer o nome dessa pessoa? Alguém se lembra de alguém na Bíblia que transformou o vinho em água? Ninguém, nem você, pastora. Ah, mas vocês estão ruins de Bíblia, hein? O Miltinho sabe, mas não quer falar. Lógico, eu sei, conheço. Sabe, queridos, houve um homem na Bíblia que conseguiu transformar o vinho em água. E eu vou pegar vocês agora, entendeu? Pela sabedoria. Oh, glória. Quem dera, né? Abre lá comigo o livro de Daniel, lá no Velho Testamento. Daniel transformou o vinho em água. Sabe em que momento? Lá no livro de Daniel. Capítulo de número 1. Eu quero ler com você. Bem rapidamente. Diz assim, ó. Daniel, capítulo de número 1, verso de número 7. Diz assim, ó. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abed-nego. E resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, e então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que o dos outros jovens da vossa idade?
assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes para comer e água para beber. Até aí. Então, amados, lógico que de uma forma subjetiva, diferentemente da forma prática com que Jesus transformou lá na boda de Caná água em vinho, nós vemos aqui, amados, o posicionamento de 4 jovens que, segundo as Escrituras, num momento da história de Israel, foram levados cativos para uma terra estrangeira e lá foram presos, foram ali colocados sob um cárcere privado, a fim de que, sendo jovens de famílias ricas, instruídos lá em Israel, o rei então daquela terra iria investir muito tempo na vida daqueles jovens e fazer deles futuros governadores, futuros comandantes, futuros homens da política, dentro daquela terra estranha. E aí, amados, fazia parte daquele cárcere não somente os ensinamentos a respeito da sua cultura, mas também, amados, fazerem deles homens participantes ali da sua gastronomia, da gastronomia local, que incluía, queridos, um tipo de alimento que era basicamente contrário ao alimento que o judeu, segundo a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus, da lei de Moisés, ensinava. Ou seja, ali a alimentação daquele povo de Israel era completamente diferente da alimentação, do tipo de alimentação que aquele povo estranho, segundo a sua cultura e tradição, ali lhe era peculiar. E a palavra de Deus diz ainda mais, que eles eram homens de beber muito vinho, e o vinho fermentado, o vinho, que a palavra de Deus diz mesmo, ser uma bebida alvoroçadora, uma bebida perigosa. Então a palavra de Deus aqui mostra que Daniel, estando ali juntamente com seus amigos, sob esse cárcere privado, e ali agora, sendo retido para ser instruído em toda a cultura daquela terra estranha, ele, diante daquela proposta, ele resolve abster-se daquela alimentação. Ele resolve, então, não se contaminar, segundo aquilo que a gente leu aqui na Bíblia, não somente com o alimento que iria ser servido, mas também com o tipo de bebida que lhe seria servido ali, levando em consideração ainda o fato de que aquela alimentação e aquela bebida era a alimentação que era servida ao próprio governante daquela terra, ao próprio rei daquela terra. Então, amados, ao abster-se daquilo, ele estava, na realidade, amados, indo diretamente contra as diretrizes, as normas que estavam sendo estabelecidas para ele. Porém, amados, não levando em conta isso, eles guardaram-se de ser contaminados com aquilo e preferiram beber a água do que o vinho. Preferiram comer legumes do que as iguarias que eram servidas diariamente aos demais, que preferiram comer daquilo. Não era uma comida qualquer. Era uma comida, segundo aquela ótica, uma comida excelente, uma fina iguaria. Porém, amados, pelo posicionamento, pela convicção de Daniel, este homem de Deus, que ainda era um moço, mas já demonstrava traços espirituais tremendos, ele se abstém daquele vinho e bebe durante 10 dias somente água. Então, amados, de uma forma subjetiva, Daniel, ao contrário de Jesus lá, Jesus transformou a água em vinho. Aqui nós vemos Daniel trocando o vinho pela água.
E com isso, amados, eu quero dizer para você que tanto a água quanto o vinho nesta noite representa para a gente certos momentos da nossa vida, que eu e você podemos passar tanto pelo um quanto pelo outro. E nós precisamos ter a nossa convicção, guardar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos sentimentos e viver intensamente com Deus o momento de beber água e o momento de beber vinho. Nós vemos aqui dois momentos completamente diferentes. Primeiro, em relação ali ao milagre que Jesus operou, transformando água em vinho. Nós vemos que aquele era um momento de festa, era uma festa de casamento. Havia uma celebração, ou seja, era um momento de celebrar, era um momento de rir, era um momento de festejar. E naquele momento, Jesus, com a sua sabedoria e poder, transformou água em vinho. Você já foi num casamento, você já foi em uma festa, em que era o momento de celebrar, de se alegrar juntamente com outras pessoas, e lá foi servido água e legume? Não, né? Se eu vou numa festa, e se aquele momento é um momento de me alegrar e de festejar, e daqui a pouco começa a sair os garçons de dentro das salas, da cozinha, e vem com aquelas bandejas, e lá de longe a gente já começa a ficar alvoroçado. Oh, chegou a hora de comer e beber. É festa, é momento de celebração. Já imaginou, GG, você organizar um casamento e servir água? Eu acho que você vai ter problema, não vai ter? Lógico, GG trabalha com festa, organiza eventos. No momento de festa, de celebração, se serve, se é de crente, se é de evangélico, serve-se uns bons sucos, refrigerantes bem geladinhos, não é? Se é aí uma festa do mundo, vão ter suas champanhes, suas bebidas aí, né, mais diferenciadas. Mas enfim, amados, o momento da celebração, o momento da festa, é o momento de celebrar com vinho. Porque neste momento o vinho para nós representa um tempo de festa, um tempo de alegria, um tempo de prazer. E sabe, queridos, talvez você possa estar vivendo este momento. Mas olha a diferença agora, observando a história de Daniel. Daniel não estava numa festa. Daniel não foi convidado para ir a uma festa. Daniel não recebeu de manhã um convite muito bonitinho, com filetes dourados, dizendo a ele, ou convidando a ele e seus amigos, para ir festejar uma festa, participar, celebrar uma festa. Não. Num dado momento, homens truculentos bateram na porta da sua casa e ali o levaram, a ele e a todos os jovens de Israel, bem letrados e cultos e de famílias excelentes, foram levados à força, com truculência, e jogados num cárcere privado, longe da sua terra natal, longe de seus pais, longe da sua casa, longe dos seus concidadãos, longe da sua cultura, longe, quem sabe até, do seu Deus. Então este não era um tempo de beber vinho. E Daniel, queridos, apesar de ser um jovem, apesar de ser um moço, ele entendeu que aquele não era um momento de celebração, não era um momento de festa, não era um momento de regozijo, mas sim, era um momento de necessidade, era um momento de luta, era um momento de dificuldade, era um momento de aprisionamento. E este era o momento de beber água. Sabe, queridos, isso já nos ensina alguma coisa. Isso já nos ensina, aliás, muitas coisas. Quantas vezes, amados, na vida nós passamos o momento de celebrar. E aí é o momento de nos alegrar, e aí é o momento de festejar, e aí é derramado o vinho do céu sobre os nossos corações. São as vitórias que Deus nos dá, são os milagres que Deus realiza nas nossas vidas. Oh, aleluia! E subimos ao palco, subimos ao púlpito e cantamos para todos quantos querem ouvir a respeito das vitórias que Deus nos deu. Amém, amados? É o tempo de vestir vestes festivais, pôr a melhor roupa, cantar, pular na presença de Deus. Esse é o momento abençoado. E esse é um momento profético na tua vida. Você vive esse momento. Mas você pode estar dizendo assim: olha, pastor, nesse momento eu não estou vivendo isso. Então, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Esse é o momento de você beber água. Esse é o momento de você se esquecer que há vinho para beber e beber a água da convicção de que daqui a pouco Deus vai livrar você desse tempo, e o tempo de beber vinho chegará na tua vida. Se hoje você se sente prisioneiro, se hoje você está pagando um preço por ser um crente, se hoje você está vivendo um tempo de necessidade e aflição, beba água dando glória a Deus, porque daqui a pouco Deus vai te dar vinho para beber.
Você crê nisso? Então dá glória a Deus. Veja, é muito distinto o momento de beber vinho do momento de beber água. Momento de beber água ou de beber vinho, como eu disse, você recebe um convite. Nós lemos lá no livro de João, né? A Bíblia fala que Maria foi convidada para uma festa, né? E depois, em seguida, a Bíblia fala que Jesus também foi convidado e os seus discípulos. Só da casa de Jesus foram 14. Era uma festa grande, né? 12 discípulos. Jesus, sua mãe, estavam ali e foram convidados. Eita, momento gostoso esse tempo da gente ser convidado para certas coisas, né, amados? Há momentos na nossa vida em que nós somos lembrados. Há momentos, e esse é o momento do vinho, na vida do crente ou na vida de uma pessoa, sabe? Há momentos em que a gente é solicitado. Há momentos em que a gente é lembrado. Há momentos em que o nosso nome é cogitado e está sempre lá, né, em cima da lista de convidados. É momentos em que a gente não pode faltar em eventos. Sabe, porque a gente é importante, porque a gente está vivendo um momento muito bom. E esse é o momento do vinho. Talvez você esteja vivendo esse tempo em que o teu nome está sempre encabeçando a lista dos convidados. Sabe, momento de honra. É o momento de ser, sabe, chamado. É o momento, sabe, de ser convocado. De o teu nome ser lembrado em todos os momentos. Oh, glória, é o momento de tomar vinho. Mas às vezes, amados, esse momento é o momento da água. Assim como foi o momento da vida de Daniel. Daniel não foi convidado polidamente para ir até aquela terra estranha. Ele não foi convidado, sabe, de uma forma bem polida e gentil. E colocado dentro de uma carruagem e levado até os cárceres daquela terra estranha, daquele palácio. De um povo estranho que servia a Satanás, não. Como eu disse, ele foi levado à força. Como eu disse, ele foi levado contra a sua vontade. Sabe, amados, se você está vivendo um tempo em que está representado na água, nesse elemento que hoje representa, sabe, a coisa mais simples, a coisa mais difícil, o momento, sabe, da dificuldade, saiba, queridos, o Senhor tem dupla honra para você em nome de Jesus. Talvez hoje você seja o último a ser convocado. Talvez você seja o último a ser lembrado. Talvez, amados, o teu nome não faça parte das listas dos convocados, dos admitidos, sabe, dos aprovados. Sabe, esse é o momento de beber água. Daniel também viveu por isso. Daniel também foi levado contra a sua vontade. Talvez o teu momento de beber água seja o momento em que você esteja vivendo coisas das quais você não gostaria de estar vivendo. Não seja o momento do vinho, em que você escolhe ir ou não, porque o convite, quando é dado, te dá o direito de aceitar ou recusar. É um momento de honra, é um momento de reconhecimento. Mas, amado, minha amada, talvez você esteja vivendo um momento contrário, um momento em que as coisas são obrigadas para você, em que você tem que engolir, em que você tem que aceitar porque você não tem escolha. Sabe, amados, Daniel viveu esse momento, mas lá dentro daquele cárcere, levado contra a sua própria vontade, ele permaneceu confiando no Senhor, e ele bebeu aquela água, ele transformou, ele trocou o vinho pela água e aceitou aquela condição. Ele se rendeu à vontade de Deus, e durante aquele período, que para ele foi 10 dias, sabe, amados, ele suportou beber sua água, ele suportou experimentar legumes insossos e sem gosto. Mas, amados, nós sabemos que tempos passados na vida de Daniel, dentro daquela terra, porque naquele momento ele aceitou a sua condição, Deus deu a ele dupla honra naquela terra. Ele se tornou governador naquela terra. Ele experimentou poder de Deus pleno naquele lugar. O seu nome, tempos depois, foi inscrito em todos os memoriais daquela terra, porque ele soube viver o tempo de beber água. Ele teve poder e autoridade de transformar o vinho em água. Jesus foi convidado. Era um outro momento. Era uma festa. Era uma celebração. Louvado seja Deus. Outra coisa que a gente percebe, amados, nesses dois momentos, é que lá na boda de Caná, o vinho, a falta daquele vinho, iria acabar com a festa. Com isso eu quero te dizer, queridos,
que se Deus hoje tem te dado um momento de felicidade, se Deus hoje tem permitido você viver um tempo de glória, se você tem vivido hoje um tempo do vinho, entenda uma coisa, reconheça e dê glória a Deus pelo tempo de vitória que você está vivendo. A falta de vinho naquela celebração, a inexistência do vinho, iria acabar com a celebração. Porque tempo de festa tem que ter vinho. O vinho representa para nós a alegria de Deus. Quantas vezes, amados, nós não conseguimos reconhecer o milagre de Deus. Quantas vezes, amados, Deus nos colocou numa terra boa, Deus nos colocou num tempo bom, Deus nos está vestindo de honra e a gente não consegue reconhecer aquilo. A gente permite que buracos no nosso coração, na nossa alma, sabe, amados, impeçam a transformação da água e do vinho. Lembram-se daquela mulher que há não sei quanto tempo andava curvada? A palavra de Deus diz que Jesus chegou até ela e ali com o seu poder de cura, curou aquela mulher daquele problema de andar curvada. Mas a palavra de Deus diz que ela não entendeu que ela estava curada. E a palavra de Deus diz que então Jesus, colocando a mão sobre ela, a erguendo, então ela se ergueu, e aí então ela reconheceu a sua cura. Sabe, amados, Deus talvez já esteja permitindo você viver o tempo da tua honra, mas ainda você está bebendo água, e saiba, Deus já mudou a tua história e você ainda não entendeu. E talvez você esteja agindo com ingratidão, talvez você esteja agindo com tristeza, talvez ainda você se sinta, sabe, abatido, desanimado, mas Deus já te colocou na festa e você, só você, ou eu, quem sabe, ainda não entendemos isso. A falta de vinho na festa, acaba com ela. Alegra-te, sabe, meu amado, alegra o teu coração. Se Deus te pôs numa empresa, trabalha com alegria. Se Deus já te deu o teu carro, dê glória a Deus por ele. Se Deus te vestiu com a roupa que você tem, é o tempo de festa, regozija-te nele. O problema é que às vezes a gente, amado, só consegue viver o abatimento e a tristeza. Parece assim que a gente não consegue reconhecer que eu já estou vivendo o tempo da festa, que eu já estou vivendo o tempo da celebração. Você está entendendo? Amém? Em contrapartida, sabe, amados, a falta da água, lá para Daniel, acabaria com o posicionamento dele. Sabe, queridos, a palavra de Deus diz que somente Daniel e seus 3 amigos recusaram beber do vinho e comer das iguarias do rei. Mas não haviam só 4 príncipes de Israel ali. Haviam outros que se contaminaram, sabe, amados, que beberam do vinho. Ora, não era tempo de beber vinho, era tempo de beber água. Era tempo de beber o insosso, de comer o que não tinha gosto, aguardando com expectativa o tempo de beber o vinho. Sabe, amados, se o vinho, a falta do vinho acaba com a festa, no momento de viver o tempo da água, a falta da água tira o posicionamento cristão da pessoa. Tira a convicção e o posicionamento espiritual. De viver o deserto, de viver a dificuldade com posicionamento espiritual e valores espirituais. Muitos crentes, amados, se abatem com a luta. Há crentes, queridos, que ao entrarem no momento de beber água, se desanimam, abatem, questionam Deus, se entristecem, choram, deixam de orar, deixam de cumprir seus deveres para com Deus e para com a sua igreja. Recusam a água, sabe, olham para os que bebem vinho e o invejam. Olham para a alegria e conquista do outro e se abatem e diz: Deus se esqueceu de mim. Não. Daniel se lamentasse, Daniel se caísse na sua convicção e bebesse aquele vinho, ele não teria sido o grande e excelente Daniel na terra estrangeira. Deus, ao me fazer passar por vales, por desertos, por tempos de dificuldade, Ele quer nos ensinar, amados, sabe, a aprender valores excelentes, vivendo, sabe, com o mínimo e com o mais simples. Os melhores ensinamentos de Deus,
os maiores valores de Deus, os melhores dons de Deus se manifestam da vida do crente no momento em que ele preso, no momento em que ele esteja vivendo com dificuldade, ele consegue trocar o vinho pela água, ele consegue aceitar a condição mais simples, ele consegue aceitar a condição mais pobre, ele consegue aceitar a condição mais difícil, ele consegue, sabe, aceitar aquele momento, sabe, amados, dando glória a Deus, com a convicção, sabe, dando bom testemunho de Deus, mesmo, sabe, colocado dentro de cárcere, mesmo tendo à sua disposição, à sua mercê, o vinho do mundo, o vinho da vaidade, o vinho, sabe, amados, de valores humanos e pecaminosos, mas ele não troca aquilo, sabe, ele diz, eu vou andar no deserto, mas eu vou beber água, sabe, eu vou viver esse momento de luta, mas eu vou continuar bebendo água, eu não vou aceitar o vinho do rei deste mundo. Quantos crentes, amados, vivem um tempo de deserto, vivem um tempo de dificuldade e recusam beber da água. Não aceitam aquilo de olho no vinho que não é tempo de beber. Eu fico maluco, queridos, quando eu vejo crentes. Eu falo de crentes porque é com quem a gente lida. Eu não sou pastor de ímpios, sou pastor de crentes, então é com eles que a gente convive. Quantas vezes, amados, a gente vê a pessoa vivendo uma dificuldade econômica muito grande. Entrou um desemprego, entrou uma dificuldade financeira, o salário foi rebaixado, ou não tem mais salário. Pronto, entrou um momento de dificuldade, de deserto. E agora, não dá mais para beber vinho, agora temos que beber água. E a gente, às vezes, amados, vê certas atitudes, sabe, queridos, que mostram a não aceitação daquilo, a não compreensão daquilo. Eu, falando em termos práticos, às vezes o camarada não pode ter um celular de R$1.000, não é tempo. É tempo da água, é tempo daquele celularzinho de R$ 89,90, que faz e recebe ligação e no máximo tem o despertador. Mas ele fala, eu vou beber vinho. Aí vai lá, compra um celular de R$1.000, paga a primeira, a segunda prestação, a terceira já titubeia, na quarta já não tem mais condição. E aí está lá o camarada, no deserto, falando no celular de R$1.000. Sabe, queridos, muitas vezes a gente não tem condição de viver algo, a gente não tem condição de comer algo, a gente não tem condição de vestir algo, mas com ufanismo vaidoso e mentiroso, se diz, eu sou príncipe, porque sou filho do rei. Daniel também era príncipe, filho do rei, mas aceitou a condição de comer legume e beber água, porque ele sabia que esse era o tempo. É um exemplo prático para você entender, eu não estou dizendo que você está vivendo isso, mas eu estou te ensinando a viver com decência e com ordem o momento em que você tem que viver, porque isso é apenas um momento. Para Daniel, não passou de um momento isso. E na vida dele durou bastante tempo. Mas para ele foi um momento. E ele experimentou naquela terra a honra, o poder e a glória de Deus na vida dele. Se hoje você falar com toda alegria num celularzinho de R$ 89,90 e entender que esse é teu tempo, daqui a pouco Deus vai te dar o momento de você falar, não com um celular de 1.000, mas de 2.000, 3.000, se é que existe, né? Mas você precisa, amados, eu preciso, você precisa entender o tempo de Deus na tua vida. Amém? Ser fiel no Senhor no pouco. Ser fiel no Senhor na simplicidade, sabe, que Deus impôs e permitiu na tua vida, para que você, através do teu bom testemunho, desse glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Estou falando bobagem ou não? Não estou falando que às vezes existe. Você já não viu isso? Quem sabe já até viveu isso. Não aceitar. Senhor, eu sou filho do rei. E príncipe não come arroz, feijão e ovo. Não. Se envergonha muitas vezes daquilo. Se envergonha da sua própria condição. Se envergonha da roupa que tem. Amados, eu já vi crente deixar de ir na igreja, sabe, com vergonha da roupa que tinha.
Eu estou falando que eu conheço e já vi várias vezes. Sabe, gente que não levava pessoas dentro de casa porque tinha vergonha da casa que morava, dos móveis que tinha. Sabe, queridos, dê glória a Deus, louve ao Senhor na simplicidade da tua vida, que Deus vai colocar você sentando daqui a pouco entre príncipes dessa terra. Creia nisso. É uma questão, amados, sabe, de submissão ao Senhor. Eu não estou dizendo, sabe, para você aceitar essa condição, não é isso. Mas é dar glória a Deus, mesmo debaixo de uma circunstância de dificuldade. Beba água, mas beba com classe. Já que é para beber água, beba dando glória a Deus, aleluia. E o Senhor vai te revestir de coroa e glória. Amém? Você está entendendo? Da mesma forma, aprenda a celebrar as vitórias do Senhor. Se alegre com cada vitória. Não deixe o vinho do Senhor faltar na tua vida, sabe? Deixando com que vazios de tristeza, sabe? E abatimento, sabe? Substituam o vinho que você agora pode beber. Dê glória a Deus. Amém? Também nas vitórias da tua vida. Reconheça as vitórias do Senhor. Mas algumas coisas, antes de a gente terminar. Sabe, queridos, aqui, lá na festa, nas bodas de Caná, o vinho mostra o próprio Jesus, o próprio Deus entrando no mundo dos homens, para revelar Deus como supridor das suas necessidades. Vou repetir, o vinho mostra Jesus entrando no mundo dos homens, para revelar Deus como supridor das suas necessidades. Você precisa falar do que Deus tem feito na tua vida. Essa semana eu recebi, sabe assim, um testemunho de um irmão que eu creio ele vai compartilhar em breve, com muita alegria no coração. Ele dizendo, pastor, Deus me deu muitas vitórias. Ele disse assim, olha, se eu tivesse que escrever isso, sabe, ia ter que escrever em muitas páginas do que Deus está fazendo. E o que eu quero dizer é que Jesus entrou ali, no mundo dos homens, no meio daqueles casais, no meio daquelas autoridades religiosas, eclesiásticas, no meio das autoridades políticas que estavam participando daquela festa. E Jesus entra, transformando água em vinho e trazendo a glória de Deus em meio aos homens. Trazendo a glória do Senhor ali, através de um testemunho poderoso, transformando água em vinho. Eu quero te dizer com isso, que tudo aquilo que acontecer na tua vida, você tem que reputar isso a Deus, dar glória a Deus, sabe, dar honra a Deus, sobre tudo aquilo que acontecer na tua vida, glorifique ao Senhor em nome de Jesus. Porque assim você vai, no meio dos homens, reputar toda a glória, honra, poder ao Senhor. Esse é o tempo de vinho. É o tempo de testemunhar, é o tempo de falar. Sabe, não se contenha, sabe, quando Deus fizer algo na tua vida, cante ao Senhor, louve ao Senhor. O tempo do vinho é o tempo de dar testemunhos. O tempo do vinho é o tempo de estimular a fé de outros, dizendo do que Deus está fazendo. Já o tempo da água, já Daniel, sabe, queridos, mostra Daniel entrando no universo de Deus, sabe, e mostrando, sabe, ali, a glória do Senhor no meio daquele lugar. Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa. O tempo do vinho, quando você dá testemunho do que Deus está fazendo, você glorifica a Deus diante dos homens. Mas quando você aceita, quando você vive espiritualmente, com valores espirituais do tempo da água, você entra lá no universo de Deus e mostra que apesar de falho, apesar de limitado, você consegue dar glória a Deus no tempo da necessidade. Oh, glória a Deus! O tempo do vinho é o tempo que Deus enche a tua casa. O tempo da água é o tempo que você enche a casa de Deus. Aleluia! Esse é o tempo de honra. Oh, de Deus. O tempo do vinho é o tempo de honra do homem. O tempo da água é o tempo da honra a Deus. Oh, glória! Você está entendendo a seriedade disso? Oh, aleluia! Sabe, amados, é diante de uma circunstância difícil, de uma enfermidade, talvez entre lágrimas, talvez entre um cochicho, entre dentes, você dar glória a Deus.
Você entra lá no Santo dos Santos e glorifica a Deus lá no céu. Amém, amados? Oh, glória, louvado seja Deus. Glorificando a Deus na terra, ou glorificando Deus nos céus, você é responsável por encher a casa. Amém? Em nome de Jesus. E não esvaziar. Quando nós murmuramos, quando nós reclamamos, quando a gente não consegue aceitar o momento da luta, a gente se torna murmurador, desestimulador. A gente esvazia, sabe, a casa do Senhor. A gente esvazia o lugar dos homens da presença de Deus. Porque murmuramos, porque reclamamos, porque nos abatemos. Sabe, porque se entristece a minha alma, disse o salmista. Nós precisamos nos lembrar do que Deus já fez. Amém? Lembra do que Deus já fez. E você vai entender que daqui a pouco você vai beber do maior vinho, do vinho mais excelente que o Senhor quer servir para você. E para a gente terminar, aleluia, vinho ao invés de água, ou água ao invés de vinho. Eu quero te dizer, amados, que o vinho, com o tempo, ele vai ficando melhor, não é verdade? Com o tempo o vinho vai ficando melhor. E sabe por quê? Porque a garrafa do vinho, quando ela é fechada e ela é armazenada, quando ela é colocada lá, para viver um tempo engarrafado, aquele tempo, querido, querida, só vai melhorando o conteúdo daquela garrafa. Só vai. Tanto que a palavra do Senhor diz que não se deita vinho novo em odre velho. Porque o odre velho, ele não vai suportar o tempo do amadurecimento do vinho lá dentro. Ele vai se quebrar. O vinho, quando é guardado, ele encarcerado, ele guardado, ele vai melhorando o seu teor. Ele vai melhorando o seu conteúdo. Ele vai melhorando o seu aspecto, o seu aroma. Sabe, queridos, e a água guardada? Ela apodrece. Já reparou? Quando você pega um copo de água e deixa lá uma semana, você fala assim, eu vou guardar essa água aqui, que daqui uma semana ela está mais gostosa. Ninguém faz isso, faz? Eu vou guardar uma garrafa d'água ali, naquele porão, e daqui 1 ano, 10 anos eu vou lá, ela vai estar melhor, vai estar nada. Ela vai estar salobra. Essa água parada, ela fica salobra, ela precisa ser agitada. Sabe, queridos, com isso eu quero te dizer que há valores que Deus te deu, amado, amada. Há coisas da tua vida que você precisa guardar para gastar no tempo certo. Esse é o tempo do vinho. Às vezes, queridos, o jovem por aí, que tem a castidade, a santidade de Deus no seu corpo. Eu vou te dizer, menino, que você que está aqui hoje. Eu sei que você convive com jovens por aí na escola, na faculdade, sabe? Que têm as suas vidas sexuais regradas, que vivem intensamente vida sexual. Sabe, amado, a tua virgindade é o vinho que precisa ser guardado para o dia do teu casamento. Você vai ficar muito melhor para o teu marido. Você vai ficar muito melhor, jovem, para a tua futura esposa. É se guardar. São valores, queridos, sabe, que na tua casa precisam ser guardados. Sabe, casamento não está fora de moda. Casamento para Deus é alegria. Casamento para Deus é vinho. Você precisa preservar teu casamento. Você precisa guardar teu casamento. Você precisa entesourar teu casamento. Este é o vinho de Deus. Há valores que precisam ser retidos. Você não pode abrir mão deles. Você não pode negociar esses valores. Vinho, quanto mais tempo guardado, fica melhor para a glória de Deus. Sabe disso? Quantos valores, queridos? Quantos valores? Muitas vezes nós gastamos, sabe assim, ó, jogamos fora. E na hora que vamos precisar, eles já não estão. A oração é vinho. Louvor e adoração dentro da tua casa é vinho. Precisa ser guardado, precisa ser vivido dentro da tua casa. Não pode ser desperdiçado. Sabe, queridos, quando a gente não ora, a gente está desperdiçando oração. Quanto mais a gente ora, mais a gente guarda as orações diante de Deus. Sabe que a oração que você fez hoje diante de Deus ficará guardada em memorial para sempre diante de Deus. E quanto mais tempo diante de Deus, mais poder e autoridade se manifesta diante de você. Quanto menos um crente ora, menos ele acumula autoridade diante de Deus. Menos ele acumula portas abertas de Deus na sua vida. Não abra mão desses valores. Respeito,
dignidade, honra. Hoje o mundo gasta a sua honra à toa. Por causa de 10 centavos o mundo está entregando a sua honra, não pagando as suas contas, não guardando, sabe, ali, sabe, a sua honra diante de credores. Sabe, eu e você precisamos aprender que há valores que não podem ser, sabe, desperdiçados, jogados fora. São vinho, e esse é o momento que você e eu, como crentes nesta terra, precisamos viver. E a água, queridos, a água precisa ser balançada. A água precisa ser agitada. Não é porque você está vivendo um tempo de aflição e dificuldade. Não é porque você está vivendo um tempo de, sabe, enfermidade ou dor, que você vai ficar parado, que você vai ficar deitado. Sabe, como muitos que diante de uma luta entram em depressão, se trancam no quarto e ficam ali deitadas. Sabe, amados, havia um tanque, sabe, lá em Jerusalém, que quando, sabe, eram agitadas as águas pelo anjo, a palavra de Deus diz que o primeiro que chegasse naquelas águas era curado. Sabe, amados, até que um dia Jesus chega ali e havia um homem que há 40 anos tentava chegar nas águas agitadas, mas não conseguia. E Jesus, se fazendo a água agitada, cura aquele homem e o livra daquela dificuldade. Sabe, amados, quanto mais você lutar, quanto mais você, sabe, gastar as suas forças, sabe, a sua força de vontade, a sua força interior, quanto mais você, sabe, levantar cedo e dormir tarde, labutando pela vida, sabe, trabalhando bastante, Deus vai chegar na tua vida e vai agitar as águas da tua cura, as águas da tua libertação, as águas da transformação financeira que você precisa. Que você não pode ficar acomodado, que você não pode se entregar à dor, que você não pode se entregar à dificuldade, dizer, não dá mais, acabou, não é mais possível, essa cura não vem, essa dificuldade financeira não vai sair mais. Isso é, sabe, deixar de agitar as águas. A água precisa ser água corrente, água cristalina, água corrente, água pura, água parada, é água salobra, é água que ajunta, sabe, até enfermidades. Amém? Você está entendendo? Vamos ficar de pé? E a palavra de Deus, ela fala deste vinho novo, que Deus quer servir para você, para a tua casa. A banda pode subir, convido a banda a estar se posicionando. Que tempo você está vivendo, meu amado? Que tipo de poder você está vivendo hoje? O poder de transformar água em vinho? É o tempo da celebração? Glória a Deus. Honra ao Senhor com isso. Não se ensorbebeça. Festejar, se alegrar, viver o tempo do vinho. Sobretudo guardar humildade. Ser fiel a Deus nos dízimos, nas ofertas. Continuar servindo ao Senhor. Frequentar a casa de Deus, não deixando que as riquezas do mundo atrapalhem o teu serviço, o teu sacerdócio real, o teu serviço na casa do Senhor. O tempo do vinho é o tempo em que você é solicitado, todo mundo se lembra de você, mas é o tempo de você não se deixar levar pelos tapinhas nas costas, se encher de vaidade. É perigoso. É tempo bom, mas oferece muitos perigos. Se hoje Deus tem te dado o poder de transformar água em vinho, se hoje através da tua vida você alegra vidas, se hoje Deus te usa poderosamente, esse é o tempo do reconhecimento. Sabe, amados, eu tenho visto na vida do pastor Aguinaldo um tempo maravilhoso, acho que você também tem visto. O homem está tinindo na presença de Deus. Não sei se você repara essas coisas, eu reparo. E eu sinto ali uma presença gloriosa de Deus. Sabe, queridos, ontem eu liguei para a pastora Beth para saber se ele podia vir. É o tempo do vinho, é o tempo de ser requisitado. O homem está tinindo. Mas houve tempo em que eu não cogitava de chamar o pastor Aguinaldo. Houveram tempos na minha vida em que ninguém se lembrava. Houveram momentos em que a gente é chamado. O tempo do vinho é o tempo em que as dificuldades quase não existem, tudo vai muito fácil. Mas se você está vivendo o tempo de transformar vinho em água, aceite isso. Se todo mundo te esqueceu, se ninguém se lembra de você, Deus não se esqueceu. O Senhor te lembra quando Ele olha para as palmas da mão dele,
Ele se lembra de ti, se lembra do teu nome, de onde você mora. Ele sabe tudo de você e Ele está trabalhando nesse momento por você. Você precisa beber a água com dignidade, honra, com alegria no teu coração.